Amém, glória a Jesus. Eu amo estar aqui nesse lugar, eu amo esse louvor. Como eu sinto a presença de Deus aqui. E como eu me sinto honrada, de estar aqui também, uma igreja que tanto abençoou minha família, a minha mãe, Minha mãe era membro aqui, na época que eu estava desviada da igreja, na adolescência. Mas as orações da minha mãe, as orações dos santos, que junto com ela intercederam pela minha vida, e estou aqui. Glória a Jesus. Estou aqui para engrandecer o nome de Jesus, amém? Aleluia. Vamos orar mais uma vez, queridos? Feche seus olhos. Pai querido e amado, eu quero me colocar agora na tua mão, Senhor, nas tuas mãos poderosas. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha falar com cada um aqui, Pai, presente nesse lugar. Que o Senhor venha usar a minha vida com poder, com graça, Senhor, com unção. Senhor, que não seja eu a falar, mas o teu Espírito Santo, ó Deus. O Senhor me trouxe aqui com propósito, Senhor, e que esse propósito seja cumprido, Senhor. Que esse propósito alcance, Senhor, as vidas que vieram aqui, ó Deus. Em nome de Jesus, que ninguém saia daqui vazio, porque a tua palavra é aquela que nos alimenta, que nos engrandece, que nos alinha de acordo com a tua vontade, Senhor. A tua palavra é o nosso sustento, é o nosso pão. A tua palavra é a nossa proteção, Senhor Jesus. A tua palavra nos liberta, Senhor. Então eu clamo a ti agora, que em nome de Jesus venha essa libertação, venha esse poder que transforma. Usa a minha vida, Senhor, eu me esvazio agora. Esvazio as minhas emoções, os meus pensamentos. Senhor, esvazio, Senhor, as minhas vontades. E eu coloco tudo aos pés do Senhor Jesus. E eu peço, Senhor, dirija. Espírito Santo, eu sou tua, Senhor. Enche este vaso para que este vaso transborde, Senhor. E atinja cada coração aqui presente em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Me dá um minuto aí. Louvado seja Jesus. Amém? Amados, vamos abrir a palavra de Deus. Lá em João capítulo 9, eu sei que é um texto que muitos conhecem. A maioria aqui já ouviu sobre esse texto. Mas eu creio que o Espírito Santo vai usar a minha vida para falar ao teu coração nesta tarde. Amém? O Espírito Santo vai falar com cada um de nós aqui. Vai abrir os nossos olhos nessa tarde, amém? Vai abrir os teus olhos, porque o Senhor quer tocar na tua vida, o Senhor quer te transformar, o Senhor quer te libertar nessa tarde, amém? João capítulo 9 diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a sua saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego, e disse-lhes: vai, lava-te no tanque de Siloé. E foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os discípulos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é a este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai no tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e vi. E disseram-lhe, pois, onde está ele? Não sei. Levaram, pois, aos fariseus que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhes abriu os olhos. Repete comigo: era sábado, quando Jesus recriou os órgãos daquele homem. Aleluia.
Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. E tornaram, pois, a trazer o cego. Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes dizendo: é este vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou que lhe tem aberto os olhos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Que idade? Ele tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo e ele falará de si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe ele mesmo. E chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois: se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, que havendo eu sido cego, agora eu vejo. Aleluia. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe: já vos disse, não ouvistes. Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós porventura fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou com Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisso, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, contudo, abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram: tu és nascido todo em pecados, como ensinas a nós? E expulsaram-nos. Jesus ouviu que tinham expulsado, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que ele creia? E Jesus lhe disse: tu já tens visto, é aquele que fala contigo. E ele disse: eu creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram: também nós somos cegos? E disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Uau! A gente vê acontecer nos dias de hoje o que acontecia nos tempos de Jesus. Eu quero falar um pouco sobre o farisaísmo, sobre os religiosos, sobre as pessoas que querem achar uma razão para tudo. Quer achar uma razão para você ser assim? O que está acontecendo com você tem que ter uma causa, tem que ter uma explicação, tem que ter um motivo. De algum lugar deve ter saído isso. Ah, você é cego. Primeiro eles começaram a questionar Jesus. Por que o rapaz era cego? Né? Ele era cego de nascença. Então qual pecado ele tinha cometido? Porque existia uma crença lá entre os judeus, isso não é bíblico, isso não foi Deus que escreveu na sua palavra, mas uma crença que se as pessoas nascessem com alguma deficiência, eles eram pecadores, já eram pecadores desde o ventre da mãe. E aquele cego devia ter algum problema. Eles queriam, a gente viu aqui nesse texto inteiro, eles querendo uma explicação, né? Querendo apontar o erro desse cego. E como é que Jesus tinha curado um homem pecador, né? Mas a gente vê aqui a graça, a misericórdia de Jesus. E eu quero acompanhar esse texto com vocês, que nós aprendemos tanta coisa com esse texto de Jesus. Eu estava orando hoje de manhã e falei: Senhor, o que o Senhor quer falar com aquele povo que vai lá à tarde, lá na Igreja Batista da Lapa? O que o Senhor quer falar para cada um deles?
E Deus me deu este texto para vocês, queridos. E eu sei que Deus vai falar com cada coração que entrou aqui nessa tarde. E eu sei que Deus vai abrir os olhos de muitos que estão aqui. E a minha oração é para que Deus abra o de todos, inclusive o meu. Eu que recebi a palavra, eu que comecei a ler, comecei a ser edificada com essa palavra. Que Deus abra os nossos olhos e tire de nós esse espírito de religiosidade, esse espírito maligno que quer nos aprisionar, nos colocar o Espírito Santo de Deus numa caixinha e dizer para eles, e fazer com que a nossa razão prevaleça, para que a gente ache que tudo tem uma explicação, que eles não têm explicação para tudo. Uma mulher de Deus uma vez disse que milagre não se explica, milagre a gente vive, amém? E eu creio nisso, porque eu já vivi grandes milagres na minha vida. Inexplicáveis. Por que Deus fez isso comigo? Porque eu sou boazinha, porque eu sou bonitinha, porque eu faço as coisas boas? Não. Ele me escolheu, Ele escolheu fazer esse milagre na minha vida. E Ele não faz o milagre à toa, queridos, porque quando Ele faz um milagre na vida de alguém é porque Ele tem um propósito, amém? Eu fui curada de uma doença era para eu não estar aqui hoje, chamada cisticercose. É um bicho da carne do porco que cai no cérebro e mata, né? Eu tive isso com 29 anos, grávida do meu terceiro filho. Eu tenho 4, né? Eu estava grávida do terceiro quando eu tive esse negócio. Fui para o hospital, tive convulsões e o médico falou que eu ia ficar com isso o resto da minha vida, com esse bicho, que um dia ele ia voltar, ele ia ficar congelado lá na minha cabeça. Uma hora ele ia reaparecer e podia pegar meu cérebro, enfim. E tem bichos que eles se reproduzem lá dentro e eles acabam tomando o teu cérebro. E eu pude ver pessoas que perderam a visão. Vocês já ouviram falar dessa enfermidade? E eu conheci pessoas, depois Deus me fez ver pessoas que começaram a perder a visão, que o bicho pega os olhos, pega o cérebro, vai comendo tudo e mata a pessoa. Uma amiga da minha irmã morreu dando cabeçada na parede, de tanta dor que ela tinha, porque o bicho comeu todo o cérebro dela e, enfim, pegou nervo e tudo. E eu tive isso. E nessa época eu estava desviada da igreja. Eu passei minha adolescência, a juventude longe dos caminhos do Senhor. Só fui voltar com 34 anos. E eu lembro que não foi a minha fé que me salvou, foi a fé da minha mãe. Porque eu orava assim, o médico falou para mim, olha, tem 2 possibilidades quando ele fez lá a ressonância. Ou você está com um tumor muito grande no cérebro, porque inchou muito, né? Onde o bicho caiu. Ou você está com cisticercose. Eu falei, ai meu Deus. Aí eu só pensei, qual que mata primeiro? E eu pensava no meu filhinho, né? O meu bebê. Eu já tinha 2 crianças e um bebezinho recém-nascido. O meu terceiro tinha acabado de nascer, quando aconteceu isso comigo. Eu falei, meu Deus do céu, eu só pensava nele, né? Que ele dependia de mim, ele mamava, enfim. Mas eu me apoiei, eu me estribei na fé da minha mãe. Falei, tem uma mulher que ora por mim. E eu sei que ela vai chamar o Brasil inteiro para orar por mim, porque ela era uma mulher de oração mesmo. Ela vai colocar tudo que é pastor, tudo que é profeta para orar por mim. Deus vai ouvir a oração dela, eu vou ser curada. Ah, você que é mãe, que está aqui, você que é pai, a tua oração, ela não é descartada, queridos. A oração de uma mãe, de um pai é poderosa. O testemunho de um pai, de uma mãe é grandioso na vida de um filho. Quando o teu filho pode estar rebelde, pode ter saído de casa, pode estar perdido por aí, mas não desista dele. A minha mãe não desistiu de mim. E onde é que eu estou hoje? Né? Passei por tanta coisa na minha vida porque eu me afastei dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor me resgatou minha família. Me deu um lugar à mesa com príncipes e reis que são vocês. O corpo de Cristo. Amém, amados? E hoje eu louvo e engrandeço o nome de Jesus por tudo que Ele fez na minha vida através das orações da minha mãe. Porque os olhos dele um dia se voltaram para mim com amor e resgataram, restauraram tudo. E
Então eu estou contando isso tudo porque eu creio num Deus que cura, um Deus que salva. É nesse Deus que eu creio. Um Deus que resgatou minha família, um Deus que curou a minha vida desta enfermidade. E começou aqui, nesses tempos, quando Jesus andava pela terra. Ele não parou de fazer milagre, até hoje ele continua, queridos. Ele está aqui nesse lugar, ele quer fazer um milagre na tua vida hoje. Assim como ele curou esse cego, ele vai curar a tua vida. Não somente o teu físico, da tua família. Creia nisso. Às vezes você tem um parente enfermo e esse parente está lá estribado na tua fé. Ele está lá, até pode estar desenganado, mas ele está ali orando, fala: Senhor, ouça a oração lá do meu parente, ouça a oração da minha mãe, do meu pai, de alguém, da minha tia, da minha prima que está orando. Eu acredito no Deus dela, porque tem gente que nem a Deus conhece, mas crê no Deus que você serve. Você é um testemunho vivo, querido. Você é um testemunho vivo. Esses dias eu estava conversando com o pessoal do louvor, né, lá da minha igreja, que eu lidero. A minha igreja é a igreja Casa Firme, igreja apostólica Casa Firme. E eu estava ali do apóstolo Issan, né, da apóstola Denise, que me liberaram para estar aqui hoje. Glória a Deus, estou debaixo de bênção. E eu cuido do ministério do louvor. E eu estava falando com os meninos, né, porque às vezes o pessoal luta tanto por um microfone, né, que é um lugar na igreja, né. Meu desejo é estar ali liderando, estar lá levando o povo a adorar e tal. Eu quero mostrar meu talento. Aí eu falei para eles, né? Foi dia de reunião de ministração. Eu falei: escuta, vocês lutam tanto aqui por um lugar, né? Querem ser reconhecidos, sendo que aqui dentro da igreja, sendo que lá fora tem tanta gente precisando ouvir, né, o teu louvor. Lá fora, nos presídios, lá fora nas comunidades, nas favelas, no meio da rua, tanta gente aí necessitada de ouvir um louvor. Há um louvor que liberta, que traga uma palavra de esperança. Existem pessoas esperando a tua palavra lá na rua. Eu vejo aqui tantos bancos vazios. Eu sei que à tarde a maioria trabalha, mas você tem uma vizinha, você tem uma colega lá, uma pessoa que você compartilha aí, que conversa, uma amiga, que podia ter trazido hoje aqui nesse culto da tarde, né? Trazer para ouvir essa palavra, para ela também ter os seus olhos abertos. Nós precisamos ser luz neste mundo. Jesus fala aqui de luz, que Ele é a luz do mundo. Então eu queria começar a falar com vocês sobre esse texto aqui no primeiro versículo, quando Jesus passa e vê um homem cego de nascença. Aqui não diz que Jesus viu um pedinte, um mendigo. Aqui não diz que Jesus viu um pedidor de esmolas, porque ele ficava ali pedindo esmola. E nem disse que ele viu um cego. Ele viu um homem que era cego de nascença. Nós vimos nesse texto que as pessoas viam este homem como um pedinte e como um cego. É o ceguinho de nascença. Às vezes as pessoas não sabiam nem o nome dele. É o ceguinho. E quantas vezes nós somos taxados, né? Por aquilo que nós fazemos ou por aquilo que nós temos, mas não por aquilo que somos. E hoje em dia está igualzinho, não é verdade? Você é medido por aquilo que você tem ou por aquilo que você faz. É ou não é? E a gente tem essa mania, né, de falar, né, quando vai apresentar alguém: esse aqui é, sei lá, meu parente, ele é empresário, ou então ele trabalha na empresa tal. Essa mulher aqui, né, como me apresentaram aqui, né, a pastora Márcia, ela é pastora da igreja Casa Firme, tal. A gente muitas vezes é taxado e julgado. Não estou dizendo que estão me julgando, mas assim, é um exemplo, né? E às vezes a gente é taxado e julgado por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente representa, por aquilo que a gente tem. E não pelo que Ele é. Mas Jesus, Ele olha para você pelo que você é. Nós às vezes olhamos para uma prostituta e a gente fala: essa mulher é uma mulher da vida, não quero conversa com ela não. Mas Jesus olha para ela como uma mulher que tem um coração e que teve lá os seus motivos para se prostituir. A gente olha para um traficante
e fala: nossa, não quero conversa com esse homem é do mal, eu não vou nem chegar perto dele. Ah, aquele traficante. Mas Jesus olha aquele homem como um homem que tem um potencial. Jesus, ele pegou 12, que eram os piores, que eram os escrachos da sociedade. Pescadores que não tinham discernimento de nada, não tinham conhecimento nenhum. Ele pegou um cobrador de impostos, que era super mal visto pelo povo. Pegou um Pedro, que era doido de pedra, que saía cortando a orelha dos outros, que brigava, que era impulsivo. Mas ele não olhava por aquilo que eles eram, por aquilo que eles tinham. Deus escolheu esse povo porque ele viu o coração deles. E sabe o que ele viu nesses 12 apóstolos que ele enviou? Coração disposto e ousadia, coragem. Amém, queridos? Então ele está te vendo, ele não está vendo ele não quer saber do teu passado, ele não quer saber do que você conquistou, deixou de conquistar. Ele está olhando para você e ele quer te salvar, ele quer te curar, ele quer te fazer ser luz também. Ele quer tirar você dessas trevas que você vive, porque às vezes a gente vive um período de trevas na nossa vida. Tem momentos na nossa vida que são ciclos, tem época que a gente vive sob o sol, que tudo está bem, mas tem momentos na nossa vida que é uma total escuridão, e é nesse momento que Jesus quer te tirar de lá. E quando está tudo em escuridão, a gente acaba ficando cego, a gente acaba não enxergando. Deus quer te livrar disso, queridos. Ele quer te dar essa luz, quer dar essa luz para você. Amém? Fazer você enxergar. E aí aqui a segunda coisa que a gente aprende, que a primeira é que Jesus te vê, ele te vê sempre. Ele vê aquilo que você é. A segunda é que os discípulos perguntavam para ele: de onde vem esse pecado dele? Que pecado é esse que ele cometeu para ter nascido cego, né? Então, amados, eu quero dizer uma coisa para você: não existe explicação para as coisas que a gente vive. Existem situações na nossa vida que a gente passa que é uma total injustiça que acontece com a gente. É ou não é? Às vezes nós somos vítimas de atitudes de outras pessoas. A gente carrega marca, a gente carrega peso. Tem pessoas que foram abusadas, tem pessoas que foram roubadas, pessoas que foram roubadas no seu íntimo, na sua honra, roubada mesmo no físico. E a gente é uma vítima disso. A gente não. Por que eu vou explicar isso? Não existe um porquê. Aconteceu, acontece. Isso pode acontecer com qualquer um. Jesus mesmo falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E uma das coisas que os religiosos fazem é encontrar razão para tudo e te taxar daquilo e colocar você ali no cantinho. Não, você é assim, você vai morrer assim e não tem jeito mais para a tua vida. Mas Jesus está aqui para te dizer que tem. E o Senhor me deu uma palavra também. Ele falou lá: fala para os meus filhos, que aqueles que estão esperando em mim, para não desistirem. Porque assim como eu fui com Josué e Caleb, essa é uma palavra profética que Deus está dando para vocês. Assim como eu fui com Josué e Caleb, que com 80 anos entraram na terra prometida, e eu dei o vigor de 40 para eles, assim eu serei com os meus filhos. E o Senhor Jesus falou isso exatamente para mim. Ele falou: fala com aqueles que estiverem ali, hoje à tarde. Não importa a sua idade, não importa o tempo que você está orando por uma promessa para ser cumprida na tua vida. Continue sendo fiel a Deus, meus amados. Continue buscando ao Senhor. Ontem eu estava falando com uma moça e ela falava assim para mim: ai, pastora, eu tô orando já pela minha casa já faz anos. Ela deve estar lá com quase 40 anos por aí, na faixa dos 40. Eu não quero ficar velha com 60 anos. Eu tenho 60, tá, gente? Ela falou assim: eu não quero ficar velha com 60 anos e chegar lá e Deus ainda não fez. Eu vou ganhar minha casa só com 60 anos. O que eu vou aproveitar da minha vida? Eu falei: opa! Peraí, minha filha, calma, que não é assim não. A gente pode estar com 60, 70, 80, 90, ainda há esperança. O que são 80 anos nesta terra, se a gente tem uma eternidade para viver, não é mesmo, queridos?
E quando Deus quer fazer alguma coisa na nossa vida, querido, quando Ele vê na gente um coração disposto e obediente, Ele cumpre e ainda te dá vigor para você viver essa bênção. Ele te dá tanto vigor que você vai esquecer do teu passado, das coisas ruins que você viveu. Você vai focar só naquela bênção ali. Falar, oh, que maravilha, né? Aí eu falei para ela, falei assim, olha eu aqui com 60 anos, porque quando eu era jovem eu pensava assim também, ai, quando eu fizer 60 minha vida vai acabar. Que nada, tá começando agora. Ô, glória! Tá começando é agora. E o nosso apóstolo, ele é muito engraçado, ele é um libanês que era muçulmano e se converteu, ele é cristão. E existe um homem ousado, né? Cheio do Espírito Santo, ele é cheio do Espírito Santo, ele tem muita ousadia. E ele fala assim, ele profetiza, e a gente está vivendo isso mesmo lá na igreja. E ele tem profetizado, né, o que tem acontecido na nossa igreja, do avivamento e tal. E ele tem orado, e tem colocado a igreja para orar por rejuvenescimento corporal, né? Então eu tenho vivido essas coisas. Eu estou me sentindo jovem, eu não me sinto com... Porque a gente fala, 60 anos, né? Já está na terceira idade. Eu falei, que nada, eu estou começando. Então eu vejo lá o pessoal que tem mais idade lá, cheio de vigor, cheio do Espírito Santo, que não é pecado orar por isso não, viu? Tem que se conformar. Não! Porque se Deus deu vigor para Josué e Caleb entrarem na terra prometida, porque eles foram fiéis, por que Ele não pode dar para você também? Amém? Então recebe essa palavra aí, que Deus me deu hoje cedo, toma posse. E comece a orar por isso, fala, Senhor, eu recebo esse rejuvenescimento, eu recebo esse vigor, que eu ainda vou ter minha casa própria, eu vou ter minha família restaurada, eu vou ver meu marido, minha esposa convertidos, eu vou ver meus filhos aos pés do Senhor, não importa, mas eu vou ver, como diz o Salmo, eu não morrerei, mas eu viverei as promessas do Senhor, amém? Então comece a declarar isso, comece a orar por isso, por esse vigor, por esse rejuvenescimento. E ele profetiza aí, então ele está numa pegada lá de fazer exercício, ele fica falando para todo mundo, vamos fazer exercício, vamos se alimentar bem. É lógico, a gente tem que cuidar do nosso corpo, né? Caminhar, fazer uma boa alimentação, porque você é aquilo que você come. Amém, querido? Então você quer viver bastante com vigor, muda a tua rotina aí. Né? Hoje a gente dá um Google, né? Entra na internet, tem tanta receita, tem tanta coisa, né? Para você ser fit. E glória a Deus, né? Deus rejuvenesce, queridos. Amém? Então, a gente não tem que explicar milagre. Milagre a gente vive. Amém, queridos? Você não tem que ficar preso a passado. O que passou, passou. Se você teve pecado ou não, o importante é que você se arrependeu dos seus pecados. É que você entregou a tua vida para Jesus. Se você se arrependeu, se você se converteu, o Senhor te dá uma nova chance e restaura tudo aquilo que ficou para trás. Então, se você tá com um problema, está carregando, porque tem pessoas que realmente carregam um passado nas costas, às vezes está vivendo coisas, né? O que eu prego para mulheres também, né? E às vezes a gente reclama, porque a mulherada sempre vem pedir conselho para reclamar do marido, né? Porque meu marido é chato, porque meu marido é isso, meu marido é aquilo, não sei o que lá. Aí eu já vou nelas e falo, escuta, e você? Né? Se o teu marido está falando tanto de você, ele deve ter alguma razão. Né? Ele só reclama de mim e não sei o que lá. Então vamos olhar para você agora. Deixa o marido de lado. Você vai ser transformada. E você sendo transformado, o teu marido automaticamente vai ser transformado. Amém, queridos? A gente tem que parar de olhar para os outros, olhar para nós. Se você se converter, se você mudar as tuas atitudes, o milagre vem. Amém? Terceira coisa, Jesus, ele disse que ele era a luz do mundo e que era preciso fazer a obra enquanto era dia, porque ia chegar a noite e à noite não dá para fazer os grandes milagres que ele estava fazendo. Ele estava se referindo a ele mesmo e ele estava se referindo a nós. Ele se referia a ele porque ele era a luz do mundo e ele veio num tempo de trevas espirituais sobre a terra. Ele veio para trazer luz para aquele povo que estava perdido, para aqueles cegos. Ele estava mostrando para todos ao redor que os piores cegos eram os religiosos, queridos.
Nós temos que tomar muito cuidado com esse espírito de religiosidade. A gente vem para a casa do Senhor e a gente se torna automático, mecânico. Eu vou para a igreja, tem que servir hoje, tem escala. Hoje eu tenho que estar lá no culto, porque se eu não for no culto eu vou para o inferno. Não, querido, você vai para o inferno se você deixar de crer. Não é porque você deixa, você tem que vir para o culto com o coração cheio de expectativa. Eu quero ouvir uma palavra, Deus tem algo novo para mim. Por mais que você escute a mesma palavra, que essa mensagem é pregada assim, né? É um milagre que todo mundo conhece. Mas sempre Deus tem algo novo para falar aos nossos corações. E a gente se torna religioso quando a gente começa a criticar. Quando a gente começa a falar, ela não pregou muito bem essa palavra não, porque o outro pastor pregou melhor. Porque o outro pastor tem didática, ele tem dicção, ele sabe impostar a voz, ele sabe falar o português certinho, e etc. E a gente começa a ficar religioso. E ao invés de receber aquilo que Deus tem com o coração aberto, nós ficamos criticando. O povo andava em trevas. E hoje, 2000 anos depois, o povo ainda está em trevas. Só enxerga aquele que tem o coração aberto, querido. Por isso que nós pedimos ao Senhor para Ele abrir os olhos do nosso coração. Não só os nossos olhos físicos. Outro dia eu fui postar um negócio no Face lá e apareceu um pastor aí, nem daqui ele é de Portugal. E ele discutindo com outra pessoa sobre o português usado. E eles falando e rebaixando os outros porque usavam o português errado. Fiquei lendo, eu comecei a ler aquilo e eu falei, o que um homem de Deus está discutindo essas coisas? O que vai levar? Deu vontade de escrever lá, né? Falei assim, isso vai levar o quê? Né? Jesus vai deixar de salvar vocês porque está falando português errado? E ainda criticando os brasileiros porque usavam muito gerúndio, né? Estamos indo, caminhando, enfim. A gente discute por coisa tola. Eu vejo as pessoas discutindo na internet por doutrinas religiosas. Um pastor acusando outro pastor, um irmão criticando outro irmão, uma competição entre igrejas, uma competição entre os irmãos dentro da igreja. Misericórdia! Será que nós vamos morar no céu desse jeito, queridos? Nós continuamos nas trevas se nós não abrirmos o nosso coração para as verdades da palavra de Deus. Ele é a luz, Ele é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E Ele veio aqui para quebrar esse espírito de religiosidade. Tanto é que com quem Ele mais brigava eram os fariseus, hipócritas. Então, e ele falava dele mesmo, que Ele é a luz do mundo, Ele veio para trazer luz. Mas Ele fala em relação a nós. Nós também temos que ser luz, porque Ele falou que nós seríamos a luz desse mundo, o sal desta terra. É o que eu falei para vocês. A gente não pode ser crente só aqui dentro da igreja. Nós temos que ser crentes lá fora. A gente tem que parar de ser religioso no sentido de lá fora a gente é uma coisa, chega aqui na igreja a gente é santo, a gente adora, dá a nossa oferta, dá nosso dízimo, canta os louvores. Paz do Senhor, irmão, ai que bênção, que alegria. Chega lá fora, toma uma fechada na rua, já sai xingando, já sai brigando, briga com o marido, briga com a esposa, implica com os filhos, dá mau exemplo. Misericórdia. Agindo assim nós estamos em trevas, queridos. E é tempo de despertar, porque Jesus já está às portas. E Ele se referia também ao tempo que Ele vier buscar a igreja, quando Jesus voltar. E o Espírito Santo será retirado da terra. E os que ficarem, para se salvar, o negócio vai ser feio. Amém? Quando o Espírito Santo for retirado da terra, se a gente ficar, aí vai ser difícil. Enquanto estamos com a luz aqui, enquanto temos o Espírito Santo, enquanto o candeeiro está aceso, que eles aproveitem esse tempo, busquem a santidade, busquem andar nos caminhos do Senhor, porque a hora que Ele voltar, queridos, eu quero subir. Quem quer subir aí, dá um glória a Deus. Então faça por isso, queridos. Arrependam-se, abram os olhos. Abram os olhos, porque Jesus está voltando e não está demorando não.
Os sinais estão bem claros aí. Não vou dizer para você ligar a televisão, porque televisão hoje já nem, né? Mas liga a internet para você ver. As guerras, os maremotos, os terremotos, essa briga aí por poder, por política, enfim. Mas eu creio num Brasil restaurado. Quem crê aí, dá uma glória a Deus. Vocês estão orando pelo Brasil, queridos? Amém? Eu creio que esse avivamento está chegando e vai começar na nossa nação. E o mundo todo vai ver que aonde havia corrupção, vai haver justiça de Deus. Amém? Eu creio num povo que ora. E eu creio no poder desta oração. Eu creio que o povo de Deus está ajoelhado, clamando ao Senhor, que Ele não deixe de orar pelo Brasil. Quando você for fazer as suas orações, ore pelo teu país. Porque a tua felicidade aqui nessa terra depende do teu país. Amém? Lógico, depende de Deus, né? Mas se você vive num país abençoado, a tua vida vai ser próspera. Ore pelos governantes. Ora para que Deus seja o Senhor do Brasil. Para que Jesus Cristo seja o Senhor. Amém? Quarta coisa. Jesus, ele cuspiu na terra e fez lodo com a saliva e passou nos olhos do cego. Quando você pensa, se você pensar com olhos humanos, né? Saliva, ele deu uma cuspida na terra, fez um lodinho. Teve um outro que ele curou, que ele cuspiu direto no olho dele. Meu Deus, que é isso, né? Os fariseus deviam olhar e falar, brincadeirinha à parte. Mas o que Deus fez? Ele recriou os olhos daquele cego. Uma vez eu vi um pastor pregando e dizendo que ele teve uma visão, que ele entrava numa sala e o nosso apóstolo viu a mesma coisa. Ele via prateleiras e prateleiras de órgãos. E o Senhor dando órgãos, né? Curando pessoas. Eu conheço uma moça que não tinha útero e ela deu à luz. E ela teve não sei quantos filhos, mas ela deu à luz, ela teve mais filhos. Porque Deus deu um útero novo para ela, queridos. Que coisa tremenda, gente. Eu creio nesse Deus, que o Deus que me curou, o Deus que me salvou. Eu terminei de contar meu testemunho, que o Senhor me curou e que minha mãe orou por mim e o Senhor me curou. Eu não tenho mais nada na minha cabeça. Isso já faz mais de 30 anos. Eu não tenho nada na minha cabeça. Aliás, faz 30 anos. Meu filho fez 30 anos, o meu terceiro. Eu não tenho mais nada na minha cabeça. Outro dia eu fui fazer um exame na coluna, deu uma manchinha lá, mas eu creio que foi Deus providenciando tudo. Deu uma manchinha na coluna, o médico ficou preocupado, vamos fazer uma ressonância do cérebro. Eu nem pensava mais na minha cabeça, porque eu estava ótima, né? Quando eu fiz a ressonância, não deu nada. Nada, não tinha nada, mas nem resquício. Eu levei no meu médico, né, no neurologista que me atendeu lá atrás. Ele falou, realmente, eu esqueci de contar, porque eu tive esse problema, depois eu voltei para o hospital e com febre de 40 graus, depois de 3 meses de tratamento, porque eu tinha tido aquela crise de epilepsia, né? Enfim. Voltei depois de 3 meses com febre de 40 graus e cheguei lá no hospital, me internaram, fizeram todos os exames, não detectaram nada. O médico chegou, minha mãe estava comigo, né? Eu estava na cama, minha mãe do lado, e o médico abriu o negócio assim, o resultado do exame, e falou assim, olha, eu não estou entendendo. Você não tem nada na cabeça. Ele falou, e a palavra que ele usou, eu lembro exatamente, ele encostou assim, até cruzou as pernas, abriu e falou assim, eu lembro direitinho, aconteceu um milagre aqui, ele falou, você não tem nada na cabeça. Você tinha um negócio enorme no teu cérebro, você não tem nada. Minha mãe pulava do outro lado, glória a Deus! E realmente, depois de 30 anos, eu fui fazer o exame, limpinha a minha cabeça. Deus é poderoso, queridos. Deus é poderoso demais. Como Ele me curou, Ele quer curar você nessa tarde. Nós vamos orar depois por cura. Eu tenho certeza que o Senhor vai curar. Porque aquilo que a gente vence, a gente tem autoridade. Amém, queridos? E o Senhor me deu essa autoridade. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar por você. E o Senhor vai te curar. Não por minha causa, mas porque Ele é Deus, Ele é Senhor.
E Ele vai usar a minha fé para te abençoar. E vai usar a tua fé para curar aqueles que estão enfermos, que você tem lá esperando um milagre, amém? Jesus cuspiu na terra e fez o lodo. O que é isso, queridos? Como é que Deus fez o homem? Do pó da terra. Deus fez o homem do barro, e Ele estava ali recriando, Ele estava colocando a sua saliva, Ele estava colocando parte dele, lá em Gênesis capítulo 2, acho que versículo 7, diz que Jesus soprou no homem o seu espírito, e o homem se tornou uma alma vivente. Deus colocou uma parte dele no ser humano. Jesus estava colocando parte dele naquela terra e recriando os olhos. Ele colocou naqueles olhos que ele nunca tinha visto a luz do dia. Este homem não sabia discernir o branco do preto, o azul do amarelo. Ele não sabia nada. Ele nunca tinha visto uma pessoa na vida. E Jesus cria olhos novos para ele. Você crê nesse poder, amados? Que Deus tem órgãos novos para te dar. Para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Eu creio nesse Deus. Aleluia. Então, amados, a quinta coisa, o Senhor mandou lavar-se depois no tanque de Siloé. O que significa Siloé? Enviado. Jesus estava dizendo para eles, olha, eu estou enviando você para esse tanque. Me obedeça. Eu já fiz o milagre. Agora cumpra aquilo que eu estou te ordenando. Cumpra aqui nesta terra. Melhor é obedecer do que sacrificar. Amém, queridos? Pode ser que aquele homem que foi curado não tivesse sido curado se ele não tivesse obedecido à voz do mestre. Mas ele foi. Ele foi cumprir a ordem de Jesus. Ele se lavou. E no momento que ele estava se lavando, quando ele abriu os seus olhos, ele começou a enxergar. Que coisa tremenda, queridos. Que coisa tremenda. Às vezes a gente não quer obedecer. Às vezes a gente não quer. Deus está falando para a gente fazer alguma coisa diferente, fazendo uma coisa nova. A gente não obedece. Lá vai eu com o exemplo das mulheres de novo, né? Eu falo para as mulheres, não fala nada, fica quieta. O marido é grosseiro, deixa ele falar sozinho, abaixa a cabeça, não retruca. Quando eu menos vi, saiu, escapou, né? Não obedece. Elas ouvem a palavra aqui, quando chega em casa, pá, o marido fala A, ela fala B, e fica aquele bate-boca. E depois reclama que nunca consegue ganhar o marido para Jesus. Você precisa tomar a tua atitude, você precisa obedecer a palavra do Senhor. 1 Pedro capítulo 3 diz que a mulher ganha o marido sem palavra. Isso é bíblico, queridos, está na Bíblia. Sem palavra. Os homens estão tudo felizes lá que eu estou falando isso, né? Ô glória. Mas nisso também eu tenho autoridade, porque eu era terrível antes de me converter. A gente que tem espírito de liderança, né, não se submete, é complicado. A gente acha que a gente está no mesmo nível ali de igualdade. Pois foi quando eu me converti verdadeiramente, que eu comecei a ler essa palavra poderosa, que eu comecei a entender qual que era o meu lugar no casamento. E eu digo para vocês, mulherada, que dá certo, viu, ficar quietinha. Ou se dá. Porque o teu marido começa a ver a diferença na tua vida, ele começa a ver o teu exemplo, e ele começa a querer aquilo que você tem. Ele começa a ver que você foi transformado e começa a ver que Deus é poderoso. Então, se quer ganhar o teu marido, amada, fecha a sua boca e começa a dar bom testemunho. Agrada o marido. É sem palavra. E Pedro continua dizendo lá na carta 1 Pedro capítulo 3, sem palavra, mas com espírito manso e humilde, como eram as mulheres de antigamente, que Sara chamava Abrão de Senhor. Uau! Tamanho era o respeito que ela tinha pelo seu marido, chamava-o de Senhor. Isso é respeito, queridos. Ai, não vou chamar ele de Senhor não, imagina, eu sou capacho. Essa é a reação que a gente tem, né, quando a gente se converte. Submissão? Eu, hein? Não sou capacho não.
Não é nada disso, queridos, é estar ao lado, é estar junto, é reconhecer que existe alguém te dando cobertura, é reconhecer que alguém está ali para te abençoar. E eu não falo isso só para casamento não, queridos. Quando você obedece a palavra de Deus, quando você obedece uma ordem de Jesus, o milagre é completo na tua vida. Eu digo isso porque eu experimentei muitas coisas na minha vida depois que eu me converti. E eu vou dizer uma coisa para vocês, vale a pena ser fiel. Razões para apertar o botão e descer, eu tive várias. Razões para puxar a cordinha do ônibus, para chegar, vou parar aqui, vou descer, não aguento mais. Eu tive inúmeras, mas eu permaneci. E tenho permanecido. E Deus o tem honrado. E vai honrar você também. Amém? A cura se deu no sábado. Uau! Bem no sábado, né? Isso pegou os religiosos daquele jeito. Como? Vai curar no sábado, porque a religião não permite. Na lei de Moisés, nós somos discípulos de Moisés. Estava ali o próprio Deus falando com eles, queridos. A gente fica preso à religiosidade, a gente fica preso ao passado. Toda vez que eu venho aqui, eu me lembro que isso aqui estava em reforma e eu sentava ali, eu sentei bem ali no meio ali. Não tinha essa casinha de som, acho. Tinha várias, enfim, estava reformando e estava construindo esse templo. E eu sentei, meu pai tinha falecido e minha mãe fez um culto de ação de graças pela vida dele. Era uma maneira dela querer que a família viesse para a igreja, né? Então, eu vou fazer um culto de ação de graças e assim eu levo a família inteira, né? E eu vim, por respeito, eu estava afastada. Mas eu fui criada na igreja. E quando eu cheguei aqui, eu vi o pessoal dançando. Aí o Espírito, as meninas dançando. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, porque eu cresci numa igreja tradicional. E toda vez que eu venho, eu lembro, eu olho para cima, eu lembro de eu sentadinha ali, só criticando. E eu falava, onde já se viu? Ficar dançando na igreja? É espírito da religiosidade. Onde já se viu? Parede preta, todo mundo fala das paredes pretas, né? Gente, qual que é o problema da parede preta? A parede preta é bênção que eu estou vendo lá, por causa da transmissão. Na transmissão fica melhor, não é porque, do demônio, a parede preta, né? E eu vim com esse espírito de religiosidade aqui. E eu sentei ali, fiquei olhando as meninas dançando, né? E eu falava, Aí depois o pastor Davi Clava explicou o que era a dança. Acho que o Espírito Santo tocou no coração dele, né? Tem uma religiosinha sentada ali, vamos explicar. E ele explicou a dança, o que era Deus resgatando a dança, né? E hoje a gente tem um ministério de dança lindo lá na nossa igreja, né? Uma coisa tremenda. Aqui deve ter também? Ou não tem mais? Tem, né? Glória a Deus. Então, queridos, espírito de religiosidade, a gente fica lá, é porque não devia tocar assim, porque não devia pregar daquele jeito, porque não devia dançar, porque o irmão não devia vir com essa roupa, aquele jeito, porque a pessoa é muito assim, essa pessoa não é de Deus. Para com isso. Deus não tem regra. Deus te criou tão maravilhosamente, assombrosamente maravilhoso. Você tem tantos dons e talentos e criatividade. Ele te fez colorido. Amém? Ele te fez multiforme. Ele te deu tribo. Para você viver, para você conviver.
Então vamos parar com essa história de criticar a igreja tal, o irmão tal. Vamos nos ligar a Jesus Cristo e amar nossos irmãos que têm as diferenças. Se eu for falar aqui para vocês de diferença, meu Deus do céu. Se você viajar lá para fora nas igrejas da África, você vai ficar escandalizado como os irmãos se vestem ali. Eu tenho até uma história engraçada para contar. Os pastores da minha igreja foram lá para a África, faz muito tempo isso. E as mulheres, elas dançavam nuas, porque os africanos não usavam roupa. Era uma tribo lá que eles evangelizavam. Elas, a parte de cima não existia. E elas ficavam dançando e eles ficavam assim... Eles ficavam assim, não é com vergonha, ficavam desconfortáveis, né? Aquelas mulheres dançando assim, né? Na liberdade. Aí eles levaram camisetas. Quando eles voltaram lá, eles estavam evangelizando, deixaram um casal lá e tal. E aí eles levaram camisetas para elas, né? De presente, roupas. E deram para as irmãs, elas ficaram felizes. E tal, né? No dia seguinte, elas foram lá para a igreja. Sabe como, queridos? Elas fizeram 2 buraquinhos ali, na roupa. Porque para eles, o seio da mulher é um lugar de alimento, então é um lugar sagrado. Como elas davam alimento para as crianças, então era uma coisa sagrada para elas. É a cultura, amém? E a gente fica criticando. Então quando a gente vai fazer missão lá fora, quando a gente vai ver coisas... Quando a gente visita outras igrejas, a gente tem que aprender a conviver com o diferente, com as culturas diferentes. E Jesus veio para todos, queridos. E você pensa que Jesus não recebe o louvor daquelas mulheres? Ou se recebe. Como ficou depois eu não sei, né? Mas Deus não está olhando para isso, sabe? Deus está olhando para o teu coração. Se é no sábado, no domingo, é para Deus que a gente faz. Hoje uma irmã me perguntou, pastor, eu estava orando, tem uns irmãos que ficam gritando, eu não consigo prestar atenção, porque eles gritam muito. Isso é pecado isso? Eu falei, olha querida, você tem que suportar em amor. Eu falei, eu também não gosto de gritaria no meu ouvido, mas amém, Deus está recebendo a oração deles, como recebe a tua. A gente não pode criticar e julgar. Se o pessoal está gritando demais, você não consegue orar? Dá uma afastadinha, vai para o canto lá e vai orar sozinho. Amém? Sai do meio da gritaria. Porque Deus está recebendo a oração de todos ali igualmente. Amém? Ele curou no sábado. E outra, para terminar. Jesus, ele não abandona os que são seus, mas ele se revela a eles para que a sua fé seja firmada nele. Jesus viu que aquele rapaz... foi expulso da sinagoga por crer em Jesus, por confiar em Jesus, por falar que Jesus o curou. Porque os fariseus perguntavam para ele porque queriam achar algo contra ele para tirar ele da sinagoga. Mas ele permaneceu. E aí Jesus vira para ele no versículo 35 e diz assim, Jesus ouviu que o tinha expulsado e encontrando-o disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? Jesus ouviu falar que ele tinha sido expulso. Mas ele foi até o rapaz. Ele foi o encontrar. Não fique triste se você está sendo injustiçado. Se você está sendo excluído por causa da religiosidade de terceiros. Jesus vai encontrar com você. E Jesus vira para ele e diz assim, crês tu no Filho de Deus? Ele fala, quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Porque para o cego ele era um profeta. E ele lhe disse, tu já tem visto, é aquele que fala contigo. E ele disse, eu creio, Senhor. E o adorou. Aleluia. Como eu acho lindo como Jesus trata com a gente. Você pode até estar fazendo a coisa errada, mas Deus está olhando o teu coração, que é sincero diante dele. Você pode até fazendo as coisas erradas no ministério. O pastor manda você fazer uma coisa, você faz outra. Mas Jesus está vendo o que está no teu coração. Às vezes você faz outra porque é rebelião. Aí Deus vai tratar com você. Mas Deus está olhando o seu coração, que é sincero diante dele. Amém? E o que eu quero dizer para vocês, queridos, que esse homem que era cego de nascença, que nunca viu nada, nunca viu ninguém, agora ele estava olhando. E a visão dele não foi só... Jesus não abriu só a visão dele física. Jesus abriu os olhos espirituais. Ele teve um encontro com o Filho do Deus vivo. Jesus teve que voltar ali para falar para ele quem que tinha curado ele.
que era o Filho de Deus. Aleluia. Então, amados, toda a glória, toda a honra tem que ser dada a Jesus. É Ele que abre os olhos, os nossos olhos. E Deus hoje quer abrir os teus olhos do teu coração, quer abrir os olhos do teu interior, para que você possa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Ai, pastora, mas eu já sou cristão, eu já sou crente, eu sirvo a Deus. Mas muitas vezes a gente está preso na religiosidade. E o Senhor quer abrir os teus olhos nessa manhã, nessa tarde, amém? Que eles vão ficar em pé, vamos cantar esse louvor. E se você está com alguma enfermidade, o Senhor quer abrir, além de abrir os olhos do teu coração, Ele quer abrir também os olhos, curar a tua vida, curar a vida daqueles que você tem, amados da sua vida, que estão enfermos. E se for essa a sua condição, vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Nós vamos orar pela tua enfermidade. E você vai sair daqui curado, amém? Oh, Senhor, vem abrir os olhos, Senhor. Vem abrir os olhos, ó Deus.